Fala pessoal, graça e paz. Tivemos um probleminha aqui na conexão aqui da nossa internet. Estou usando os dados móveis aqui. Mas você que está chegando aí, compartilha aí a nossa live. A gente está compartilhando aqui para algumas pessoas. Bem, queridos, vamos começar aqui, quero estar orando pela sua vida, quero estar intercedendo pela sua vida, pedir para que o Espírito Santo, tá vendo esse bate-papo, essa mesa de comunhão aqui, né, acaba de ser uma mesa de comunhão, esse bate-papo aqui, possamos entender aquilo que o Senhor quer passar para nós, sabe, um pouquinho daquilo que Ele quer passar para nós. Eu quero estar orando pela sua vida, quero estar orando para essa nossa live, tá bom, queridos? Pai, em nome de Jesus, queremos te glorificar e te exaltar nessa tarde. Espírito Santo, amigo, querido, que o Senhor possa nos direcionar aqui, Pai, aquilo que o Espírito Santo, aquilo que tu, Espírito Santo, quer falar aqui nessa live. Esses momentos difíceis que todos nós estamos passando, o Espírito Santo, independente da religião, mas todos nós estamos passando momentos difíceis e nada melhor que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, a gente ouvir uma palavra do céu, uma palavra do Espírito Santo para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que nessa tarde o Senhor possa abrir os corações das pessoas para que elas possam receber a boa semente da palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar aqui na nossa live. Janistela, Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar aí conosco aí, tá bom, querida? Deus abençoe sua vida, tá bom? Bem, queridos, hoje eu quero conversar um pouquinho, falar um pouquinho com vocês. Não vou prolongar muito, não vou demorar muito, até mesmo porque eu não tenho muito assim. A gente faz alguns vídeos aí, algumas mensagens, mas live eu fico um pouco meia. Não vou falar tímido, né? Mas a gente fica meio sem jeito, né? Mas olha só, amados, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre esse livro aqui, O Andar no Espírito e o Andar no Poder. Sabe, querido, chave para a nossa vida, isso é chave, tá? Pega no seu espírito, chave para você mergulhar em Deus, chave para que o Espírito Santo de Deus possa te usar, chave para você ter mais intimidade com Deus, é você ter fome e sede de Deus. Isso é chave para a sua vida. Quero começar aqui a falar sobre isso. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, você tem que ter fome e sede de Deus. Porque Deus não vai liberar nada para a sua vida, querido, se você não está com fome de querer Ele. Se você não está com sede de buscar a sua presença, sabe, querido? E nesse livro aqui, O Andar no Espírito, O Andar no Poder, do pastor David Robson, criou isso na minha vida, sabe? Porque em 2014, quando eu comecei a orar em línguas, foi em 2014, quando eu entrei nessa prática espiritual, ninguém me falou, ninguém pregou para mim sobre essa chave. Eu simplesmente, querido, eu fui para uma sala, eu e minha esposa, a gente morava numa casinha que tinha um quarto, sala e cozinha, bem pequeno, um apartamento. Assim que eu casei com a pastora Jo, a gente foi para um lugar bem pequeno. Eu falei, Senhor, eu preciso
eu quero buscar mais o Senhor. Só que eu não sabia, queridos. Tem muitas pessoas, até mesmo você vendo a nossa live aqui, que falam, pastor, eu quero buscar Deus, mas eu não sei por onde começar. Eu também estava igual a você. Eu falei assim, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero buscar mais a sua presença, mas eu não sei por onde começar. Então eu fui para a minha sala, porque minha esposa estava no quarto, eu fui para a minha sala e falei assim, Senhor, eu quero buscar a sua presença, eu quero me encher mais, eu quero me aproximar mais, eu quero ter um relacionamento verdadeiro, sabe, querido? Deus procura aquelas pessoas que querem um relacionamento verdadeiro. Não é um relacionamento de quatro paredes, de você estar numa igreja, numa religiosidade. Não, querido, não é isso. Uma igreja, sabe? É bom, a gente tem que congregar. A Bíblia nos fala para a gente congregar. Mas o meu relacionamento com o Espírito Santo, através da oração em línguas, começou no quarto. Começou lá naquele cantinho. Quer dizer, não foi nem num quarto, foi numa sala pequena, onde eu buscava, orava em línguas, ali naquele cantinho com Deus. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Mateus capítulo 6, versículo 6, pega isso no seu espírito. Tudo que o Senhor nessa live for falar com você, querido, pega no seu espírito. Que não servir para você, deixa escanteio. Mas aquilo que o Senhor for falar com você, pega no seu espírito e começa a praticar. Queridos, nós nunca sentimos tanta a vinda de Jesus como nesse tempo. Nessas coisas que tem acontecendo no nosso país, sabe? No nosso mundo. Eu não quero falar sobre pandemia aqui não, porque eu acho que a gente está muito saturado sobre vírus. Eu acho que o propósito aqui é a gente falar da palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero afirmar para vocês. A gente nunca sentiu palpável a volta de Cristo. E essa vida de Cristo, eu creio que o que está acontecendo é para um alinhamento para o céu. É um alinhamento entre a igreja e o céu. Deus está fazendo um alinhamento. Então por isso que Deus tocou no meu coração para poder falar sobre essa prática para você. Falar um pouquinho sobre o andar no Espírito e o andar no poder. O que quer dizer isso, pastor? O que é andar no Espírito? O que é andar no poder? Eu quero me aproximar de Deus. Eu preciso tirar os obstáculos que me façam a me aproximar de Deus. Porque, querido, quando você coloca no seu coração que você quer buscar Deus, que você está com fome, os obstáculos vão vir. E esse obstáculo não está nem do lado de fora, está dentro de você, que é a nossa alma, a nossa carne. Ela acaba nos bloqueando para que o nosso espírito possa, sabe, a buscar mais ao Senhor. E isso, querido, é uma batalha contínua. Isso é uma luta que eu e você passamos todos os dias, como diz lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, que fala que o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Quer dizer, é uma guerra, né? Uma luta constante. Então só vai prevalecer o espírito ou a carne, aquele que está se alimentando mais. Se você está alimentando mais o seu espírito vai prevalecer, querido. Mas a partir do momento que você começa a alimentar mais a carne, a você dar lugar mais à carne, eu falo que a carne vai prevalecer. E aí, qual que está prevalecendo na sua vida? O espírito ou a sua carne? Você possa refletir nessa tarde, hoje, querido. Mas vamos lá, vamos voltar para o texto aqui, Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó, Jesus falando para os seus discípulos, porque os seus discípulos falaram, Senhor, nos ensina a orar. Então o Senhor, em Mateus capítulo 6, ele ensina para os seus discípulos a forma correta para orar. Qual é o meio correto para você se relacionar com Deus. E algo no Mateus capítulo 6, versículo 6, que é muito interessante, diz assim, tu porém, Jesus falando, tá, querido? Tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto. Aleluia! Então, a partir do momento, Jesus está chamando eu e você, querido,
por algo muito mais íntimo que você possa imaginar. Sabe? Deus está chamando você, eu e você, algo muito mais grandioso entre quatro paredes de uma igreja, querido. Porque a gente entende, eu entendia isso quando, antes de começar a orar em línguas, eu entendi que, nossa, eu vou hoje receber minha bênção na igreja. Hoje eu vou na igreja, vou receber minha vitória. Não, querido, você não vai receber você não vai na igreja para receber a sua bênção. Você sai da sua casa já abençoado em Cristo Jesus. Como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então você, na verdade, quando você vai para a igreja, você não vai para receber uma vitória, você vai lá para você adorar o Senhor. Você vai lá, na realidade, para você doar para Deus. Você vai tirar aquilo que está aqui no seu espírito para você adorar o Senhor. Sabe, querido? Então, eu entendia muito isso. Hoje eu aprendi, né? Hoje eu tenho aprendido isso muito com o Espírito Santo, a partir do momento, querido, que eu entro no meu quarto. A partir do momento que eu fecho a porta do meu quarto. E a Bíblia fala, e lemos aqui, que o teu Pai em secreto te vê. Aleluia! Oh, meu amado, que maravilha! Nada melhor que você buscar o Senhor e saber que você está buscando Ele no seu secreto com Deus. E a Bíblia fala que em secreto também Ele te vê. Aleluia! E olha, fechando a porta. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe o que eu aprendo, querido, nesse texto? É que quando você está lá com o Pai, quando você está no seu quarto, no seu relacionamento com Deus, seu Pai está te vendo. E a Bíblia fala que o seu Pai te recompensará. Vai te recompensar, querido. Mas para isso, eu tenho que tirar todos os obstáculos para me chegar até esse quarto. E tem muitos obstáculos, sabe, amados? Muito obstáculo para a gente se chegar até esse relacionamento. Primeiro porque nós precisamos de uma disciplina. Precisamos de disciplina. Assim como nós temos uma disciplina quando estamos no nosso trabalho. De começar o seu trabalho, 8 horas, eu entro 8 horas. Na hora do almoço é meio-dia, 1, então eu vou respeitar meio-dia, 1. E às 5 horas eu saio do meu trabalho. É assim a gente com Deus, sabe, querido? A gente precisa ter essa disciplina. Por exemplo, aqui na nossa casa, aqui na nossa área, aqui a gente tem uma mesinha aqui que a gente faz as nossas devocionais todos os dias. Isso é diário na nossa vida. E a partir do momento, querido, que eu comecei a entrar em Mateus capítulo 6, que eu comecei a praticar, comecei a entrar e ver isso, e através desse livro do David Robson, tem ele em PDF, tá, queridos? Se você quiser ver esse livro aqui, eles são 346 páginas, tá? Mas muito bom. Você também pode ler também no seu iPad, né? No seu computador também, pelo PDF também, que vai ser muito bom. E eu falei naquele quarto, eu falei naquela sala com Deus, falei, Senhor, eu quero buscar mais, eu quero mergulhar mais, mas eu não sei aonde. Isso tem acontecido com muitas pessoas, às vezes, querido, que elas querem buscar o Senhor, se dedicar, mas elas não sabem por onde começar. Querido, a chave que eu quero dar para você nessa tarde eu comecei a orar em outras línguas. Eu comecei a entrar nessa prática espiritual sobre a oração em línguas. Você vê que eu estava com tanta fome e sede de Deus. Eu comecei a procurar mensagens no YouTube. E o Espírito Santo me fez cair numa mensagem do David Robson, uma ministração que tem no YouTube, falando a edificação, a oração em línguas, uma edificação pessoal. Eu falei, Senhor, eu quero ir. O que é isso? E comecei a assistir o vídeo do David Robson, que ele falando que aquele que ora em línguas, há uma edificação dentro dele.
Porque a Bíblia nos fala, amados, que nós somos edifícios de Deus. Você é edifício de Deus. Eu sou edifício. Então, eu comecei a prestar atenção naquela mensagem, amados. E de repente algo acendeu no meu espírito. Algo acendeu no meu espírito. Eu falei, opa, eu quero isso para minha vida. Eu quero que esse homem tenha. Eu quero o relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso. Eu vou mergulhar. Queridos, eu comecei a orar em línguas. Mas o que acontece? Quando eu comecei a orar em línguas, eu colocava só 20 minutos por dia. Não, eu preciso orar pelo menos 20 minutos por dia orando em línguas. Eu preciso. E eu comecei, queridos, 20 minutos orando em línguas. Quando eu comecei a orar 20 minutos por dia, eu falei, Senhor, 20 minutos está pouco, eu quero 30. Aí eu comecei a orar 30 minutos por dia. E é interessante, querido, porque quando você começa a orar em línguas, eu quero às vezes, não vou jogar um balde de água fria nas suas expectativas da oração em línguas não, tá? É só um conselho que eu vou dar para você. Mas quando você começa a orar em línguas, você não sente nada, querido. Porque a gente entende, nossa, vai vir aquele fogo, aquela unção. Não, querido. A oração em línguas, ela não é para você sentir nada. A oração em línguas é para mudar, é para revelar, é para mostrar aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero te convidar, querido, a você entrar 20 minutos. Você que não, pastor, eu nunca orei em línguas. Pastor, eu tenho vontade de me relacionar mais com o Espírito Santo. Querido, nós se relacionamos com Deus através da sua palavra. Nós se relacionamos com Deus através do jejum, do monte. Tem tantas coisas que a gente se relaciona. Mas hoje a minha prioridade, o meu relacionamento é mais com o Espírito Santo, é através da oração em línguas. Então nesse livro aqui, o Andar no Espírito e o Andar no Poder, ele me ajudou muito e ainda tem me ajudado, porque eu já li esse livro já umas 3 vezes. E ele tem assim me ajudado a entender mais sobre a prática da oração em línguas, porque a gente fala muito sobre a oração em línguas, mas a gente ainda sabe pouco ainda do que ela faz em você, do que ela faz em mim. 1 Coríntios, capítulo 14, fala muito sobre oração em línguas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre aquele que ora em línguas. Ele fala a Deus e não a homens. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois o que fala em outras línguas não fala a homens, senão a quem? A Deus. Porque ninguém entende. E em espírito, ele fala mistério. Então, o objetivo da oração em línguas aqui começa. Eu não falo com homens. A oração em línguas não é para me comunicar com homens. Mas a oração em línguas é para me falar com Deus. Então, quando você está lá, você não está falando com o homem de jeito nenhum. Você está falando exclusivamente com o Pai. A oração em línguas é essa comunicação. O Espírito Santo trouxe a oração em línguas para a gente se comunicar com o Pai. Para a gente se relacionar com o Pai. Pastor, eu não estou entendendo o que eu falo em línguas. Mas, querido, não é para você entender. É para você crer. Não é para entender. Não é para você saber. O que está sendo falado, querido? Está falando os mistérios. Está falando... A comunicação que está sendo feita através da oração em línguas. Deus está projetando o seu futuro. Tem coisas na sua vida que nem mesmo você sabe que precisa ser tirado da sua vida. Então a oração em línguas, ela também faz esse papel de arrancar, porque tem coisas na nossa vida que acaba sendo
impedimento para a gente se relacionar mais com Deus. E às vezes você não sabe, mas quando o Espírito Santo ele tira, começa a mexer isso, você vê o quanto você ainda precisa mudar, o quanto ainda você precisa descer, o quanto a gente, né? Eu estou falando você, mas estou falando aqui para mim, o quanto a gente ainda precisa descer para buscar mais revelação do Espírito Santo para a nossa vida. Então, querido, a oração em línguas, ela mudou a minha vida. Ela mudou o jeito de me relacionar com Deus. Porque, sabe, eu aceitei Jesus em 2000. Vai fazer 21 anos que eu nasci de novo. E eu não entendia sobre isso. Não tinha ninguém para me explicar, não tinha ninguém para sentar comigo, para falar sobre isso, sobre essa prática, sobre relacionamento, sabe? E em 2014, isso caiu na minha vida como uma luva, sabe? Caiu como uma revelação, uma bomba espiritual na minha vida. E eu comecei a entender o Evangelho de uma forma tão simples e tão diferente, sabe? Porque hoje o que temos visto hoje nas igrejas, a religiosidade operar muito grande em cima das pessoas. A Bíblia fala: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E hoje temos visto pessoas cativas dentro da igreja, pessoas presas dentro de um sistema religioso, dentro de uma placa de uma igreja. Sabe, querido, isso me entristece, sabe? Porque infelizmente eu vejo alguns pastores que botam jugo nas suas ovelhas. Eu vejo pastores que querem colocar em cabresto nas suas ovelhas. E Cristo não veio, e entendemos a sua palavra, que Cristo não veio para isso. Jesus veio para nos libertar, não para nos amarrar de novo na religião, sabe? E a religiosidade, a religião, ela tem sido um câncer nas igrejas. Hoje as pessoas, elas não estão lutando por uma alma, mas elas estão brigando por uma placa. Elas estão brigando por um cargo ministerial dentro de uma igreja, sabe? Isso me entristece. Sabe, querido, quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a entender um evangelho tão sensível, um evangelho tão puro, um evangelho para mim, um evangelho para você, um evangelho que temos o livre acesso, sabe, querido? Porque a palavra de Deus fala que o véu se rasgou, sabe? Hoje nós temos o livre acesso, mas hoje vimos nas igrejas que os pastores, eles estão botando, sabe? A igreja, essas igrejas, as igrejas estão sendo masmorra, sabe, querido? Eu não sei se você está numa igreja que o sistema lá é, sabe? Mas olha, querido, Jesus nos chamou para ser livre, não para voltar à prisão. Então, a oração em línguas, ela me ensinou o meu chamado. Porque tem muitas pessoas hoje dentro das igrejas que elas não sabem o seu chamado. O que o Senhor me chamou? Hoje, por exemplo, eu e minha esposa, às vezes, conversamos com pessoas e a gente fala assim: qual é o seu chamado? A pessoa chega pra gente assim e fala assim: você sabia que eu não sei? Olha, tem tanto tempo que eu estou na igreja, mas eu não sei qual é o meu chamado. E isso nos entristece. Isso nos entristece. Porque você vê, a pessoa está tanto tempo na igreja e ainda não descobriu o chamado real que Deus chamou ela para fazer, para funcionar o corpo de Cristo. Porque o chamado, querido, ele é meu. O Senhor vai me revelar. E uma coisa que eu quero falar para você: a oração em línguas, ela vai aflorar o seu chamado. Você sabia disso? Quando você começa a praticar a oração em línguas, ela vai aflorar esse seu chamado. Então é bem bacana você orar. Começa a orar, começa 20 minutinhos por dia. Pastor, olha, eu estou começando com 20 minutos. Glória a Deus, é isso aí. Você começou, você entendeu o propósito da oração em línguas. A Bíblia fala, no versículo 4 de 1 Coríntios 14, 4,
fala assim, o que fala em outras línguas, a si mesmo, ele se edifica. Querido, se eu estou orando em línguas, há uma edificação espiritual na minha vida. Há uma edificação. Eu preciso me edificar. O que é uma edificação? É algo que você constrói. É algo que Deus vai começar a construir no seu espírito. Aleluia! É algo que vem no seu espírito, algo que vai ser construído no seu espírito. Por isso é importante a gente orarmos. Por isso é importante a gente entender o que a Bíblia nos fala sobre orar em outras línguas. Bem, a gente entende que a oração em línguas, querido, ela não está vindo aqui do seu entendimento. A oração em línguas, ela não vem do seu entendimento. Mas a oração em línguas, ela vem do seu espírito. Então é algo espiritual. Não é algo físico. Não é algo dessa terra. Mas é algo do céu. Algo do céu que está em você, querido. Algo do céu que o Espírito Santo colocou em você, querido. Então, basta você a crer. Basta você a querer. Pastor, eu quero isso. Eu quero me relacionar mais com o Espírito Santo. Eu quero me aproximar mais. Então, querido, eu quero te convidar a você mergulhar. Mergulhe. Se você tem esse desejo, se você tem essa fome, mergulhe. Busque o Senhor. Faz como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que aquele que ora em mim, que aquele que entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que está em secreto te recompensará, querido. Aleluia. Na verdade, a gente vai no quarto para louvar, para glorificar, para adorar a Deus. E cabe naquele quarto lá o Senhor te recompensando, o Senhor abençoando a sua vida. Deus abençoa, querido. Começa a mergulhar. Olha, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu vou acabar falando desse livro mais para frente um pouquinho, numa outra live. Mas olha, esse livro aqui tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito a entender mais sobre a prática da oração em línguas. Então, te convido a você orar aí 20 minutos por dia. Entra nessa prática. Se um mês não acontecer nada com você, você me procura. Tá bom? Queridos, quero estar orando pela sua vida. É algo bem rapidinho, foi uma live bem rapidinha, mas eu vou me acostumar mais com live, né? Porque eu gosto de falar muito em vídeos, então fica mais fácil. A gente erra, volta, né? Mas olha, quero estar orando pela sua vida. Deus possa abençoar o seu ministério. Deus possa derramar o poder dele na sua vida. Que você, nesse tempo que nós estamos passando, que você pode ter mais fome, mais sede de Deus, da sua presença. Amém, queridos? Quero estar orando pela sua vida. Pai, quero te louvar e te engrandecer nessa tarde. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que vão ver ainda essa live. E obrigado por aqueles que estão aqui assistindo essa live, Senhor. Pai, o conteúdo não é muito, mas um pouco para ser passado naquilo que o Senhor quer falar conosco, Jesus. Obrigado, Senhor, porque não é às vezes no muito falar, mas é no muito crer naquilo que está se falando, naquilo que nós estamos crendo, Jesus. Pai, abençoa essa irmã, abençoa esse irmão que está vendo essa live, que eles possam ser ricamente abençoados por Deus, Senhor, e que eles possam entender, Deus, sobre essa prática que tem me ajudado muito a minha caminhada no meu ministério. Deus, abençoa. Se tiver alguém nessa tarde que está enfermo, que está com esse vírus, que ela possa ser curada, que ele possa ser curado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Ó, Janistela, Deus abençoe sua vida. Ó, você tem um dom maravilhoso, esse louvor que Deus colocou na sua vida. Você ainda vai louvar muito ainda, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. E vamos depois estar falando mais sobre o andar no Espírito. Tá bom, queridos? Deus abençoe. O Senhor quis falar hoje. O Senhor nos quis falar hoje sobre isso. Então a gente não é guiado pelas nossas emoções, mas nós somos guiados pelo nosso Espírito. Então eu que vocês recebam essa palavra no seu Espírito, em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe, querido. Graça e paz.